É muito bem-vindo. Deus abençoe você, a sua família, o seu lar. Em nome de Jesus, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós buscamos a Tua bênção agora para esse momento que vamos estudar a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, para que nós possamos obter crescimento espiritual a partir do estudo, do conhecimento da Sua palavra. Toma-nos em Tuas mãos, ó Deus, e repreende tudo aquilo que não é Teu. Visite cada pessoa, cada lar, cada família, Pai, com a Tua bênção. Restaure, ó Deus, os relacionamentos, cure aqueles que estão enfermos. Visita, ó Deus, aqueles que precisam de paz. Leve o Senhor leve a Tua paz, o Teu amor a cada pessoa, ó Deus, que está conosco agora. Nós clamamos Tua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós vamos estudar hoje mais uma perícope, mais um trecho da Palavra de Deus. E eu intitulei Resolvendo Problemas Pessoais no Ministério. Resolvendo Problemas Pessoais no Ministério. Se você quer servir ao Senhor, quer ser instrumento dele na obra que ele está realizando neste mundo, se você quer ser um instrumento, uma coisa que você precisa fazer é resolver os seus problemas pessoais para que você possa ser de fato útil nas mãos de Deus. Muito bem. O texto é Atos capítulo 15, a última parte, 36 a 41. Então, Atos 15, 36 a 41, e o texto diz assim: Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, porque ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Sempre pensando no contexto histórico. Houve uma pausa inesperada aqui na nossa transmissão. Muito bem. Estava falando do contexto histórico, lembrando sempre que as igrejas naquele período não eram igrejas como as de hoje, eram pequenos grupos que reuniam nas casas especialmente, e esses irmãos gostavam de sair, de se relacionar com as pessoas, né, seja pela cidade, onde havia acúmulo de pessoas, e eles evangelizavam, mas as reuniões eram basicamente reuniões familiares, né, pequenos grupos familiares, e essas igrejas localizadas em casas de pessoas, elas tinham líderes, né, tinham presbíteros, pastores que cuidavam. Então foi assim que Paulo estabeleceu as primeiras igrejas com Barnabé, e agora nós temos, pensando nisso, né, vemos que ele resolve voltar numa segunda viagem missionária para consolidar o trabalho que já havia sido iniciado na primeira viagem missionária. Muito bem, o texto nos leva a pensar apenas, né, nesse desentendimento que aconteceu entre Barnabé e Paulo. Né? Normalmente, quando lemos essa parte, o que a gente foca normalmente é esse desentendimento entre Barnabé e Paulo, que ocasionou a separação deles dois. E também o motivo. Né? O motivo é por causa de João Marcos, um cooperador do Evangelho, que na primeira viagem missionária, quando eles chegaram ao continente da Ásia Menor, ele retornou para Jerusalém, ele não permaneceu na viagem, e agora Paulo tem um entendimento diferente do Barnabé e não quer levá-lo. E esse é o motivo da separação dos dois. Então, mas a verdade do texto, né, que nós temos aqui é o início da segunda viagem missionária. Isso é mais importante, e essa segunda viagem missionária, ela é marcada justamente pela separação dos dois apóstolos. Foram juntos a primeira vez, e na segunda viagem missionária de cada um deles, eles vão agora fazer esse trabalho com outros auxiliares e não tendo um ao outro como ajudante. Então esta não será a segunda viagem missionária, como nós costumamos falar, segunda viagem missionária de Paulo apenas, mas são na verdade duas viagens missionárias, a segunda de Barnabé e a segunda de Paulo. Lucas agora ele vai registrar os fatos a partir de agora, né? Ele vai registrar os fatos que ocorrem no ministério de Paulo, e
que depois de um período que Lucas também não registrou, lá na igreja em Antioquia, ele resolve retomar o trabalho missionário. Mas depois de um tempo ele resolve retomar e visitar essas igrejas e confirmar a obra já realizada. Então, no texto anterior, nós podemos observar a resolução de problemas no âmbito da igreja. Né? Nós vimos um problema doutrinário, um problema grave que ocorreu, porque os cristãos judeus tinham o entendimento que era necessário guardar a lei e queriam impor isso aos cristãos gentios, e a igreja em Jerusalém acabou por tomar uma decisão, etc. Então houve o problema aconteceu, ele foi encarado, né, de frente e resolvido. Né? Buscou-se uma solução de uma maneira madura, de uma maneira serena, muito abençoada. Então hoje nós vemos aqui uma questão muito mais pessoal, né, no texto anterior. Se no texto anterior nós pudemos observar a resolução de problemas no âmbito da igreja, agora nós podemos observar a resolução de problemas no âmbito muito mais pessoal dos apóstolos. Né? O que vemos aqui é que podemos aprender que precisamos resolver problemas pessoais para não nos tornarmos um problema no ministério. Então esse texto nos ensina isso basicamente. Nós precisamos resolver nossas diferenças, nossas dificuldades, nossos problemas pessoais para que nós não nos tornemos um problema no ministério. Então cada obreiro tem o seu chamado. Né? Nós sabemos disso. E com base nesse seu chamado, ele faz suas escolhas para a realização do seu ministério. Então é isso que nós vamos observar no texto de hoje. Muito bem. A primeira parte eu chamei de escolhas ministeriais. Surgiu entre Paulo e Barnabé uma desavença, uma forte desavença, diga-se de passagem, né, causada pelo desejo que Barnabé tinha de levar João Marcos novamente para esta nova viagem missionária. O que a gente precisa observar, queridos? Nós precisamos observar que essa nova viagem missionária, ela tem uma característica muito voltada para o ministério de Barnabé. Barnabé era um consolidador por excelência. Né? Ele foi escolhido pela igreja de Jerusalém para consolidar a obra de Deus na igreja em Antioquia. Ele tinha feito esse trabalho. Né? Inclusive foi no exercício desse ministério que ele acabou convocando Paulo para ajudá-lo no ensino. Né? Então Barnabé já tinha uma experiência, parece que essa era a área de atuação de Barnabé, a consolidação de novos crentes, de novas igrejas. Barnabé queria levar com eles, melhor dizendo, né, João Marcos. E João Marcos já havia acompanhado os dois apóstolos na primeira viagem missionária, mas ele acabou abandonando a viagem. E justamente quando chegaram ao continente da Ásia Menor, e ele retornou para Jerusalém. Então aquele que era um auxiliar na viagem acabou deixando os apóstolos meio que em necessidade, vamos dizer assim. Mas a gente vai observar, né, pelo histórico, né, pelo que a gente lê a respeito desse homem chamado Barnabé, esse apóstolo, que era uma característica dele apoiar novos obreiros. Né? Inclusive, ele fez isso com o próprio Paulo, quando esse estava começando o seu ministério. Barnabé foi o primeiro a apoiar, levou Paulo para apresentar aos apóstolos em Jerusalém, ele deu a cobertura necessária, né, no início do ministério de Paulo. Barnabé conhecia muito João Marcos e havia entendido os motivos que levaram João Marcos a abandoná-los. Então, ou se não tinha entendido, pelo menos tinha perdoado. E isso é normal na vida desse homem que era chamado José, mas que tinha o apelido de ajudador, né? Aquele que impulsionava os outros. Então nós sabemos que essa é uma característica de Barnabé. E nós vemos que, mais uma vez, ele quer usar, né? Ele via potencial em João Marcos, ele sabia que João Marcos era alguém que podia ser muito útil no seu ministério. O fato é que esse desentendimento gerou a separação dos dois apóstolos e acaba privando a nós de saber mais sobre a segunda viagem missionária de Barnabé, né, sobre o ministério de Barnabé. Uma vez que Lucas, a partir de agora, ele vai focar no ministério de Paulo. Né, parece que Lucas ele focou na vida do ministério do apóstolo Paulo para
escrever este livro. Então ele narrou no início os primeiros fatos na vida da igreja, os primeiros fatos na vida de alguns apóstolos, de alguns obreiros que se destacaram, mas agora ele vai focar na vida do apóstolo Paulo, que talvez tenha sido aquele que mais influenciou a sua vida pessoal, né? Então, por isso mesmo, ele escreve muito mais a respeito de Paulo a partir de agora. O que nós podemos aprender nessa primeira parte, né, que eu chamei de escolhas ministeriais? O que nós podemos aprender aqui? Primeiro, nossa vontade nem sempre será feita quando realizamos a obra de Deus, né? Porque como a obra é de Deus e não é nossa, então nem sempre nossa vontade vai permanecer. Eu imagino que Barnabé tinha um desejo e a vontade dele não foi aceita por Paulo. Então não houve um acordo entre eles dois. Então nós aprendemos que a nossa vontade pessoal nem sempre será feita quando nós realizamos a obra de Deus. Por quê? Porque nós somos instrumentos para a realização da obra, mas nós não somos os senhores dessa obra. Deus é o Senhor, então Deus determina todas as coisas. Segunda lição, o trabalho compartilhado tem dificuldades devido aos diferentes pontos de vista e às diferentes opiniões que os obreiros têm. É comum nós vermos pastores com uma opinião a respeito de um tema e um outro pastor da mesma denominação, da mesma geração, ter uma opinião diferente e ter um ponto de vista diferente. Então isso é muito interessante. Esse trabalho é compartilhado. E se é compartilhado, nós sabemos que haveremos de respeitar as diferenças, né, que temos na nossa maneira de encarar as situações. Então o trabalho compartilhado tem dificuldades devido aos diferentes pontos de vista e às diferentes opiniões dos obreiros. Terceira lição. Problemas de relacionamento precisam ser resolvidos por aqueles que se dispõem a realizar a obra missionária. Ou seja, se tem dificuldades, tem problemas, precisam ser resolvidos, para que os problemas não acompanhem, né, os missionários, para que não acompanhem o obreiro. Então o obreiro tem que se despir de tudo aquilo que possa ser um problema, possa ser uma dificuldade. Ele precisa ir pronto, preparado para realizar aquilo que o Senhor estabeleceu. Perfeito? E a quarta e última lição nessa primeira parte é que nossas escolhas sempre dizem respeito aos nossos companheiros de ministério. Isso é muito sério. Ou seja, nós não trabalhamos sozinhos, então as escolhas que nós fazemos dizem respeito aos nossos companheiros de ministério. Barnabé fez uma escolha que influenciava na vida de Paulo, é tanto que Paulo não aceitou a escolha de Barnabé, não aceitou aquela decisão. Então nós precisamos entender que nem sempre nossa vontade será feita, porque há outras pessoas envolvidas. O trabalho é compartilhado e por isso mesmo eu tenho dificuldades. Por quê? Porque nós temos diferentes pontos de vista e diferentes opiniões sobre os mais variados temas. Problemas de relacionamento precisam ser resolvidos por aqueles que se dispõem a realizar a obra missionária ou fazer qualquer obra em nome de Deus. Precisa resolver os seus problemas. Não estar embaraçado, né, com os negócios dessa vida. E entender que nossas escolhas sempre dizem respeito ao outro, né? Porque nós não estamos sós e nem trabalhamos sozinhos. Então, precisamos ter esse entendimento. Mas o texto nos traz uma segunda parte, e a segunda parte eu chamo de laços ministeriais. O mais importante que temos no texto é o fato de que os ministérios, tanto de Paulo quanto de Barnabé, tiveram prosseguimento. Eles não pararam por causa do problema que tiveram. O trabalho continuou a ser realizado, né? Barnabé, ele seguiu para sua terra natal, a ilha de Chipre, tendo a companhia de João Marcos, né, que era o desejo que ele tinha. E é interessante, ele abre mão da companhia de Paulo para estar com João Marcos. Então ele via que Paulo já estava pronto, Paulo já podia realizar o seu ministério e ele agora queria com ele alguém que ele pudesse capacitar, alguém que ele pudesse treinar, alguém que ele pudesse consolidar no ministério. Isso é muito interessante, né? Porque se fosse para comparar Paulo e Barnabé, Paulo seria muito mais útil. Tinha muito mais entendimento da palavra, Paulo tinha muito mais conhecimento, Paulo tinha cidadania romana, Paulo tinha livre acesso em todas as cidades, Paulo tinha mais facilidade, Paulo seria uma mão na roda, como nós dizemos aqui no norte de Minas. Mas ele prefere João Marcos para realizar o ministério segundo o seu chamado, né? Ele tem esse entendimento, ele quer ir para o seu povo, ele quer começar por ali, né? Para ir para o seu povo, ele quer consolidar, bem consolidado, a obra entre os seus patrícios. Muito bem. Paulo, por sua vez, manda buscar Silas em Jerusalém, né?
É interessante notarmos isso. Silas, há pouco tempo atrás, havia visitado a igreja em Antioquia. Né? Foi por ocasião daquela entrega da carta redigida pela igreja de Jerusalém, depois do concílio, que resultou nas normas que os crentes gentios deveriam adotar para que houvesse comunhão entre os crentes gentios e os crentes judeus. A companhia de Silas, naquela ocasião, certamente fez com que Paulo reconhecesse que se tratava de um servo fiel, de um servo promissor, alguém que poderia ser muito útil na pregação do evangelho. Um homem mais constante do que João Marcos, por exemplo, que poderia ajudá-lo no ministério junto aos gentios. Né? A postura de Silas na resolução do problema que haviam passado com a igreja de Jerusalém apontou para Paulo um homem, um servo, né? Um ministro, que poderia ser muito útil no seu ministério. E Paulo manda chamá-lo e Silas vai acompanhar Paulo na sua viagem missionária, na sua segunda viagem missionária. Então havia uma confiança depositada em Silas pela igreja de Jerusalém, ou seja, Silas era muito bem recomendado, um homem que tinha confiança de toda a igreja de Jerusalém, tinha confiança dos apóstolos, né? Foi enviado inclusive a Antioquia para ser testemunha fiel daquela carta que a igreja havia redigido. Então tudo isso é muito interessante, então tudo isso deve ter gerado uma simpatia e muita comunhão entre ele e Paulo. Certamente eles compartilharam muitas coisas, havia uma identificação ministerial. Então Paulo manda buscar em Jerusalém alguém que podia abençoá-lo no seu ministério. Então dessa vez Paulo e Silas não vão de navio, eles vão por terra na direção da Galácia. Então se uma vez ele sai na direção leste, agora ele sobe na direção norte. E é interessante, porque o texto diz, né, que ele passou na Síria e Cilícia. Isso, conforme o capítulo 15, o versículo 23, né, nesse mesmo capítulo, no verso 23, essas igrejas são citadas. Nós não sabemos, né, quando foi que elas foram organizadas. O mais provável é que essas igrejas foram geradas a partir do início do ministério de Paulo, né? Antes de Paulo ir trabalhar em Antioquia, porque Paulo já estava anunciando ao seu próprio povo. Então essa é a região de Paulo, é a terra natal do apóstolo Paulo, né? Então certamente essas igrejas existiam, porque no versículo 23 desse mesmo capítulo, essas igrejas são citadas, e quando eles se dirigem para essa região, indo por terra, fatalmente eles vão passar pela Síria, pela Cilícia. Ou seja, vão passar pela terra natal de Paulo. Então, assim como Barnabé foi para Chipre, sua terra natal, Paulo também. Então, Barnabé fez uma escolha bastante pessoal, né, com relação ao seu companheiro, e também escolhe seguir na direção da sua terra natal. E o mesmo vai acontecer com Paulo. Paulo vai fazer uma escolha bastante pessoal, vai escolher a Silas para ajudá-lo, e ele vai justamente para as igrejas que provavelmente ele fundou na região da Síria, na Cilícia, para depois então seguir em direção à Galácia, àquelas igrejas que ele havia fundado com Barnabé na primeira viagem missionária. Muito bem, quais são as lições que nós podemos tirar dessa segunda parte, na parte final do texto? O que nós podemos aprender? Primeiro, a obra precisa ser realizada independente das nossas escolhas ou preferências. Paulo e Barnabé, eles não conseguiram fazer um acordo. Eles tinham opiniões diferentes, tinham posições diferentes e fizeram escolhas diferentes. Mas isso não foi motivo de nenhum dos ministérios ser paralisado. Ao contrário, a obra de Deus continua a ser feita. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que a obra precisa ser realizada independente, né, das escolhas que fazemos ou das preferências que temos. A obra precisa ser feita. Segunda lição, precisamos estabelecer laços no ministério para não ficarmos isolados. E aí nós vemos que Barnabé tinha um laço com João Marcos e vemos que Paulo tinha um laço estabelecido com Silas. E Silas vai inclusive assinar algumas cartas com Paulo, como um dos que ajudou a escrever, ou escreveu com Paulo cartas que nós temos hoje como preciosidades do Evangelho no Novo Testamento. Então nós precisamos estabelecer laços no ministério para não ficarmos isolados. Terceiro, melhor dizendo, nunca realizamos a obra de Deus sozinhos. Então essa lição fica muito clara.
O apóstolo Paulo não quis fazer uma carreira solo, mas ele busca na igreja alguém que possa ir com ele até o campo. A mesma coisa Barnabé, esses homens não andavam sozinhos, eles sabiam da importância de outras pessoas que têm outros dons, que têm outros ministérios para completar a obra a ser realizada. E a quarta lição que eu achei aqui é que nós precisamos ter convicção do que queremos para o nosso ministério. Tanto Barnabé quanto Paulo mostraram-se convictos daquilo que queriam, daquilo que desejavam fazer, daquilo que desejavam realizar no Senhor. Cada um foi para um lado, cada um fez a escolha que bem quis com relação ao companheiro, mas foram fazer a obra de Deus porque tinham uma convicção de um chamado de Deus para realizar a obra. E isso é mais importante. Então, muitas vezes, quando lemos esse texto a grosso modo, o que a gente pensa? Puxa vida, Paulo e Barnabé brigaram por causa de João Marcos. E a gente guarda isso, mas isso não é importante. Importante são essas outras realidades que nós vemos no texto que estão profundamente marcadas aqui. Então, assim como nós precisamos ter maturidade, concluindo então, assim como nós precisamos ter maturidade e serenidade para resolver os problemas na igreja, né, no que diz respeito ao ato da igreja, também precisamos dessa mesma serenidade, dessa mesma maturidade para resolver os nossos problemas pessoais. Não sabemos se Paulo e Barnabé tiveram maturidade e serenidade para administrar os problemas da presença de João Marcos no seu ministério, no ministério deles. Mas sabemos que, independente dos problemas pessoais, a obra de Deus continuou a ser realizada. Então, não sei como eles administraram isso mais à frente. O fato é que a Bíblia diz, lá na frente, que Paulo vai dizer que João Marcos é um dos grandes auxiliares no seu ministério. Então, Paulo não guardou aquilo no coração. Então, eles tiveram essa maturidade de vencer essa diferença que havia entre eles, mas o mais importante é que a obra de Deus continuou a ser realizada por aqueles que tinham se chamado. No caso aqui, Barnabé e Paulo. Então, nós vamos recapitular o que nós falamos aqui hoje. Então, nós estamos falando sobre resolvendo problemas pessoais no ministério. Ou seja, precisamos resolver os nossos problemas pessoais para que nós não nos tornemos um problema no ministério. E isso nós temos visto ao longo da história que muitas pessoas vão fazer a obra de Deus, mas levam consigo problemas pessoais não resolvidos. E isso acaba sendo um peso no ministério, um peso que trabalha contra o ministério, né? Então, se você tem problemas pessoais a serem resolvidos, você precisa resolver para que você esteja totalmente à disposição de Deus e não se torne um problema para a obra de Deus, né? Ao longo da história nós temos visto quantas pessoas que tinham grande potencial para serem instrumentos de Deus, mas as questões pessoais falaram mais alto e esses ministérios nunca fluíram. Então, a gente precisa pensar nisso, resolver problemas pessoais no ministério. Então, precisamos tratar primeiro das escolhas ministeriais. Precisamos ter uma noção do que nós realmente queremos para a nossa vida. Se nós queremos realmente fazer isso, esse é meu chamado, porque às vezes muitos crentes se frustram porque vão realizar obras que não têm um chamado, que não têm aptidão, que não têm dom. Se não tem um chamado, não deve fazer. Por exemplo, eu tenho um entendimento, irmãos, que a igreja, toda igreja precisa ter um departamento abençoado na obra social, na área social. Mas eu preciso dizer à minha igreja que eu não farei isso sozinho, como pastor. Preciso que os irmãos que têm esse chamado façam, porque eu não tenho um chamado específico nessa área. Então, quem tem um chamado precisa ter esse entendimento de que Deus chamou pessoas diferentes, com diferentes chamados, para atender diferentes necessidades. A outra coisa que nós falamos aqui são as escolhas, então, isso são as escolhas ministeriais. Segunda parte, nós falamos de laços ministeriais, ou seja, nós precisamos buscar parceiros que sejam úteis na nossa obra, que tenham uma visão parecida com a nossa, que tenham um chamado semelhante ao nosso. Então, nós falamos de escolhas ministeriais e falamos de laços ministeriais. E vamos encerrar recapitulando as 8 lições que esse texto nos ensina. Eu acho que tem mais, mas eu listei apenas 8 lições. Primeiro, nossa vontade nem sempre será feita quando realizamos a obra de Deus. Porque primeiro tem a vontade de Deus que é superior a tudo. Segundo, tem outras pessoas envolvidas. Então nem sempre será do nosso jeito. Então nossa vontade nem sempre será feita
quando realizamos a obra de Deus. Segundo, o trabalho compartilhado tem dificuldades. Por quê? Por causa das diferenças, tanto de temperamentos, quanto de pontos de vista, quanto de opiniões, né? Então, o trabalho compartilhado, ou seja, o trabalho com outras pessoas, precisará vencer as diferenças, né? Terceira lição, problemas de relacionamento precisam ser resolvidos por aqueles que se dispõem a realizar a obra de Deus. É preciso resolver. Nós precisamos ter essa disposição em resolver as coisas que nos atrapalham, que são como um peso. Quarta lição. Nossas escolhas sempre dizem respeito aos nossos companheiros de ministério. Isso também é outra coisa importantíssima. Às vezes nós fazemos escolhas que afetam os nossos companheiros, então nós precisamos pensar isso direitinho. Precisamos ter maturidade para entender que nossas escolhas nem sempre serão, que são boas para nós, serão boas para os outros. Quinta lição, a obra precisa ser realizada independente das nossas escolhas ou das nossas preferências. Porque a obra de Deus é maior do que nós, é mais importante. Nós passamos, mas a obra de Deus permanece. Pastores, missionários vieram, pregaram, realizaram e passaram. Mas a obra de Deus continua aí, sendo feita até que Cristo venha. Então temos que ter esse entendimento. Então a obra precisa ser realizada independente das nossas escolhas ou das nossas preferências. Sexta lição. Precisamos estabelecer laços no ministério para não ficarmos isolados. Já pensou? Se Paulo e Barnabé não tivessem laços com outros obreiros, iam cada um para um lado e ficariam isolados. Então aqui nós aprendemos com o texto que nós precisamos estabelecer laços no nosso ministério. Por exemplo, vou dar o meu exemplo pessoal. Eu tenho um laço ministerial com a minha esposa. Eu sei que a obra que eu realizo, eu tenho apoio total de Rosana, porque ela tem o mesmo chamado. Então eu tenho um laço ministerial com ela, e isso já é um ponto muito importante a favor da obra que Deus realiza na minha vida e na vida dela. Amém? Sétima lição, nunca realizamos a obra de Deus sozinhos. Isso é outro fator. Deus deu a igreja é coletivo, não é ministério pessoal, não é carreira solo. Então, nós nunca realizaremos a obra de Deus sozinhos, porque nós não temos todos os dons, nem temos todas as aptidões e não conseguimos fazer todas as coisas. Não conseguimos atender todas as pessoas. Então, nós temos que ter esse entendimento. Nós não realizamos a obra de Deus sozinhos. Nós precisaremos ter pessoas que nos ajudem. E eu louvo muito a Deus pelos obreiros da Igreja Batista no Alcides Rabelo, que são irmãos abençoados e abençoadores, que são uma bênção no meu ministério. E eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que cada vez que eu me disponho a realizar algo com a igreja, eu sei que a igreja está comigo, ela vai comigo, a liderança vai comigo e eles me abençoam. E a oitava e última lição, nós precisamos ter a convicção do que queremos para o nosso ministério. Nós precisamos ter essa convicção. Eu sei que Deus me chamou para isso. Paulo tinha essa convicção, Barnabé tinha essa convicção e nada os impediu de realizar o seu ministério. Assim nós precisamos ser. Às vezes sofremos perdas, às vezes passamos necessidades, mas se nós tivermos convicção daquilo que Deus quer que nós realizemos, nós precisamos ir fazer. E Deus nos usará para a glória do nome dele. Amém? Então, que o Senhor abençoe essa palavra, que esse texto continue a nos ensinar mais e mais, para que nós sejamos bênção na vida uns dos outros e não maldição. Que nós sejamos apoio, que nós sejamos ajudadores, que nós sejamos pessoas confiáveis, que os nossos companheiros confiem em nós e tenham a convicção da nossa ajuda, mas também se disponham a nos ajudar. Então nós temos que ter esse entendimento. A obra de Deus é algo que gira muito em torno do compartilhado, dividir aquilo que temos recebido do Senhor. Amém? Então que Deus abençoe grandemente a sua vida e que essa palavra se complete conforme a vontade do Espírito Santo do Senhor. Vamos orar? Amado Deus, te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos porque ela é viva e ela tem tanto ensinamento para nós. Nos ajude, meu Deus, a colocar em prática a tua palavra em nossa vida, que nós tenhamos essa maturidade, que nós tenhamos essa convicção da tua vontade, que nós sejamos fiéis em cumprir a vontade do Senhor nas nossas vidas. Peço agora, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está conosco. Deus abençoe, Pai amado. Abençoe, Senhor Deus, cada família, cada lar.
aqueles que estão distantes em outras cidades, na zona rural. Visita cada um, Pai, com a tua bênção. Nós oramos agradecidos, Senhor, no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus abençoe grandemente a sua vida e assim nós estamos despedidos do estudo de hoje. Deus abençoe a todos.